Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Vai depender do horário que está assistindo o vídeo. Então, esse é o primeiro vídeo para explicar um pouquinho sobre as sílabas de solfejo, né? Que a gente pode utilizar nas nossas práticas, tá? Não vou fazer um tratado aqui, não vou explicar as origens, já tem bastante material sobre isso, a minha tese de doutorado fala um pouco sobre isso também. Meu propósito aqui é mostrar o que existe, né, e exemplificar, dar um exemplo assim, como eu geralmente trabalho, para dar uma ideia das possibilidades que vocês têm. Depois eu vou gravar também um outro vídeo sobre a sílaba de solfejo melódico, né? Hoje eu vou focar agora só nos ritmos. Nesse vídeo aqui eu vou focar só nos ritmos. Bom, quando a gente fala de sílaba de solfejo rítmico, né, a gente está falando de estratégias para ajudar a decifrar aquele código escrito rítmico da partitura, ok? São estratégias que, segundo as minhas pesquisas, não existe uma melhor ou pior, não existe uma que funciona mais do que outra, né? Eu penso que, enquanto educador, a gente tem que conhecer várias, porque elas que vão ajudar a gente a proporcionar um melhor direcionamento para os nossos alunos. Vocês estão vendo aí na tela, né, algumas divisões básicas das propostas de solfejo rítmico, e aqui tem existem muitas propostas, realmente existem muitas, mas todas elas vão se encaixar em alguma dessas quatro propostas, né, em dois grandes grupos. Então, o primeiro grande grupo que a gente tem é a relação proporcional matemática, né, que a maioria da gente aqui no Brasil aprende porque vem muito da escola francesa, da escola conservatorial francesa, que é uma das nossas grandes heranças em termos de educação musical aqui no Brasil. Dentro dessa relação proporcional matemática, né, uma delas vai trabalhar com base no pulso, e aí as proporções matemáticas de pulso, os famosos, quando a gente vai executar os famosos tatás, né, que fica tá, 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 então se a gente tem um pulso aqui marcado, né, e a gente vai lá. Tá, 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 tá. Pode ser papá, pode ser lalá, né? Independente, a questão é que a sílaba não muda, né? Ela fica constante, tu tem que entender. Quando tu tem um tá, tu tem relação de 1 para 1. Tá, tu tem relação de meios, né? E aí tu vai calculando a proporção matemática de duração do som. Quando eu tenho a proposta de números, ela vai pensar num compasso, né? E geralmente vai pedir para reger junto. Então a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e por aí vai. E as subdivisões vai usar como, por exemplo, E, né? 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, que daí a gente vai 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, por aí vai, tá? Quando a gente vai para as propostas que têm uma relação mnemônica, né? Mimesis é relação de memória, né? Um jogo aí de memória. Então, a relação mnemônica vai proporcionar, substituir aquele ritmo por algumas palavras que vão ajudar, né? Então, a gente tem, dentro das mnemônicas, um grande grupo que vai trabalhar com palavras mesmo, geralmente do cotidiano da pessoa. Obviamente, meu cotidiano aqui, gordinho, né? Vou pegar das comidas. Então, se eu tenho um pulso, né? Vou usar, por exemplo, pão. Pão, 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 pão. Meio pulso. Bolo, 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 bolo. Ok? Que tem? Quatro pulsos. Chocolate, 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 chocolate. E a gente pode jogar com as palavras, né? Aí vem com as ideias de trazer as figuras. Isso é muito comum com as crianças, né? E depois a gente tem as propostas que desenvolvem sílabas rítmicas específicas
E essas sílabas rítmicas específicas se transformam nessa mnemonia, né? É, então, é isso que a gente vai focar, que é o que eu tenho usado mais, certo? É uma coisa que a gente quase não usa aqui no Brasil, uma estratégia, na realidade, que a gente pouco usa no Brasil, mas existem aí pessoas que utilizam. E, especificamente, uma das grandes metodologias brasileiras de educação musical foi a do Gazi de Sá, e ele utilizou as sílabas rítmicas baseado, né, em... Um momentinho. Bom, voltando aqui, então, eu estava falando do Gazi de Sá, né, e ele foi o maior, não maior, um dos grandes nomes que utilizou as sílabas rítmicas de solfejo mnemônicas em propostas brasileiras. Teve outros, né? Mas Gazi de Sá aí é bem conhecido nesse aspecto, né? A proposta que eu vou trazer aqui para vocês, ela é inspirada na proposta do Gazi, ela não é exatamente a proposta do Gazi, né? É uma adaptação que eu fui fazendo ao longo dos anos, que eu senti que facilitava também o aprendizado. Bom, vamos lá. Vamos começar primeiro com um compasso simples, né? Quando a gente tem um compasso simples, não importa ali a métrica do compasso, né, no sentido de ser um ternário, eu só queria usar aqui ali a base da semínima, né? Quando a gente tem a base da semínima no pulso, a gente vai fazer o que a gente geralmente já está acostumado. Então, se a gente tem o pulso, né, e ali a gente tem a semínima, então cada semínima vai ser um pulso, vai valer um pulso e a gente vai usar a sílaba tá. Tá, 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 ok? Quando a gente tem dois pulsos, nesse caso a mínima, a gente vai sustentar esse som. Tá, 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 tá. Espero que até aí nenhuma novidade. Quatro semínimas, a gente sustenta ainda mais. Tá faltando um A ali, mas não tem problema, tá? A gente sustenta quatro pulsos. Tá, tá, por aí vai. Se a gente tivesse três pulsos, sustentaria três tempos, ok? O que que acontece quando a gente tem as divisões do pulso, né? A divisão no meio. A gente tem que aproveitar, e aí eu posso sugerir para vocês uma estratégia, por exemplo, de marcar o pulso aqui e marcar o contratempo aqui em cima. A gente vai usar sílabas, o tá, ele sempre vai significar cabeça de tempo, certo? A proposta do Gazi de Sá, ao contrário de algumas outras mnemônicas, é que as sílabas elas não significam duração, elas significam posição do ataque na proporção do pulso. Então, se a gente está num compasso simples com a base da semínima, que é o caso do exemplo aqui, um meio tempo quem é? A colcheia, ok? Aí o que que a gente tem? Que a gente tem, se a gente tinha o nosso pulso aqui, tá, 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 tá. A gente vai, e elas têm a mesma duração, a mesma proporção, certo? A gente tem que aqui é o pulso, aqui é o contratempo. Então a gente tem que fazer a nota, o som durar isso, né, proporcionalmente. Aí a gente vai usar a sílaba ti, que foi uma sugestão do Gazi. Depois até descobri umas coisas interessantes sobre as vogais escolhidas, mas não vem ao caso. Outro dia eu conto para vocês. Então a gente tem aqui, por exemplo, ó, tá, ti, tempo, contratempo. Tá, ti, 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 tá, ti. E a gente pode aí brincar e jogar entre pulso e os dois pulsos e as duas colchetas. A gente tem tá, 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 tati, 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 tati. A gente precisa, né, manter essas coisas, esses dois regulares. Deixa eu baixar aqui minha tela, que eu não sei como é que tá aparecendo para vocês, mas só para ver o exercício completo. Então, se a gente pega esse, daí eu não vou fazer os ritornelos, tá, gente? Mas se a gente pega esse exemplo aí do 2.2, eu vou ter 1, 2, 3, tá, tati, tati, 1, 2, 3, tá, tati, tá, 1, 2, 3, tati, tá, tati, 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 tá, tá,
tati, ok? Essa é a ideia dos compassos simples, da divisão da colcheia do compasso simples. E aí a gente tem a possibilidade de fazer ligaduras também e pontos de aumento, ok? A gente já sabe que o ponto de aumento significa a nota mais a metade do seu valor, certo? Então aqui tem, quando a gente vê aqui o círculo azul, né? Esse círculo azul está significando essa ligadura que está somando um pulso mais meio pulso, sempre, né, no compasso com a base da semínima. O que a gente vai fazer? Se a gente for pensar aqui do outro lado, né, a gente tem a semínima pontuada e a colcheia, ela vai equivaler o quê? A uma semínima ligada a uma colcheia e mais uma colcheia. Se a gente tivesse sem a ligadura, ficaria tá, tati, tá, tati, tá, tati. As duas flechinhas azuis, né, em cima e a flechinha amarela. Quando eu ligo, eu não vou articular o T, eu vou sustentar o som. Então, se eu tinha aqui o tá, ti, eu vou ter que só usar o tempo do A, e o ti eu articulo. Então, eu vou ter tá, ti, tá, ti, tá, ti. E aí eu aproveito depois parênteses e levo essas sílabas que eu estou lendo depois pro domínio do corpo também do instrumento, né? Porque nada adianta a gente saber fazer as sílabas, solfejos, e não conseguir colocar isso no instrumento. Então, minha primeira sugestão é que fez isso, faz, junta com a palma. Então, você tem tati, 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 tá, e vai jogando com isso, ok? Ali, onde está o 2x2, ali com as flechinhas, o que acontece? Vamos imaginar que eu coloquei uma pausa, né? Eu bloqueei ali, que é a mesma tela anterior, se vocês forem ver, opa, a mesma tela aqui do 2.2, né? É como se eu tivesse colocado uma pausa aqui, bloqueando as cabeças de tempo, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou omitir o tá, e só vou falar o ti. Se eu tivesse o tá e o ti como estava antes, né? Deixa eu voltar aqui. Opa. Então teria tá, tati, tati, tá, tati, tati. Eu vou omitir agora os tás das colcheias. Então eu vou ter tá, ti, ti, tá, ti, ti, tá, ti, ti. Ok? E aí eu tenho esse exemplo no 3.4, que a gente tem que cuidar a linha de cima e a linha de baixo, elas são diferentes. Olha onde é que está a posição da colcheia, ok? Na primeira, ali em vermelhinho, a gente tem tá, tá, ti, tá, ti, tá. Porque a gente tem o grupinho que é a colcheia, a semínima apontada está no início. Na verde, cuidem aí que a semínima apontada está no final. Então, se a gente for pensar, a gente tem a cabeça do tempo no primeiro tempo, no segundo tempo do compasso, e o terceiro tempo do compasso, ele está já no meio daquela última semínima pontuada. Então, teria uma ligadura diretamente entre o ti da colcheia estendendo, que a gente vai estender o som. Como é que ficaria ali em linha verde? Tá, tá, ti, tá, ti. Só o último compasso, eu estendi o ti, só o último compasso. Tá, tá, ti. Estendi. Tá, tá, ti, tá, ti. Ok? Agora, quando a gente tem a subdivisão em 4 partes iguais, ainda com a base na semínima, o que a gente vai fazer? A gente vai manter o tá e o ti. Não vai modificar, mantém ela. Ok? Por isso que eu falei, posição. O tá sempre vai ser cabeça de tempo. O ti sempre vai ser contratempo. Metade do pulso. Exatamente na metade do caminho. E a gente recheia os outros dois. A vogal que o Gás escolheu foi o U, ok? Então, se eu tenho ali aquelas duas colcheias que a gente já viu que é tati, tati, tati,
Entre o tá e o ti, eu tenho que colocar um u de igual tamanho. Então, tenho tati, tati, tatu, tito, tatu, tito, tatu, tito, tatu, tito, tatu, tito, tatu, tito, tatu, tito. Certo? E vai ficando isso, parece um trem. Ok? Tem várias outras coisas depois. E a gente pode fazer, ter mais combinações de figurações rítmicas. Por exemplo, aquela primeira que está ali em cima, né, de colcheia e duas semicolcheias. Eu vou manter o tá alongado. E eu só vou falar o tito. É que nem se tivesse o tá, ti, tá, ti. Só que no ti eu tenho que falar um tu depois. Tá, tito, 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 tá, tito. A de baixo é exatamente o contrário. Tatuti, opa, tatuti, 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 tatuti. Temos esse jogo. Além disso, eu posso aproveitar e fazer mais jogos com somando os tempos internos, né? Então, eu trouxe ali de novo a célula base para a gente ver, né? Tatutito, tatutito. Vamos ver que está embaixo dela. O que que acontece na que está embaixo dela? A gente tem uma figura que é a colcheia pontuada que ocupa 3/4 de tempo, então ele vai ocupar o tatuti e depois só vai ter o tu. Então, se a gente tem o tatutito, tatutito, ali vai ficar tatu, 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 tatu. Notem que o tu acontece depois que a minha mão foi para cima, que seria o ti, né? Tatu, 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 tatu. A outra que está do lado do tatutito é exatamente o contrário da anterior, porque a 3/4 partes está no final, então a gente tem que sustentar o final. Tatu, 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 tatu. A última que está ali, que também é chamada de pequena síncope, ela é parecida com essa, só que tem um tu no final, ela quebra, ela dá uma quebrada. E se a gente for ligando, né, ela vai quebrando e vai criando um ritmo bem tradicional brasileiro, que pode ser usado na bossa nova, até samba às vezes usa, mas principalmente bossa nova. Então a gente tem pulso, tatutito, tatutito. Eu vou tirar o ti. Tatuto, 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 tatuto. Ok? Isso são os compassos simples. Compasso composto. O que que a gente tem que se dar conta no compasso composto? O pulso é sempre igual. No compasso composto, como vocês devem ter visto teoricamente, né? Ele mantém um pulso feito numa figuração de nota pontuada, ok? Então, a gente tem aqui do lado esquerdo uma semínima e do lado direito uma semínima pontuada. Por que que elas estão com símbolo de igual? Porque do lado esquerdo, a semínima, ela está no compasso simples, ela equivale a um pulso. No lado direito, temos a semínima pontuada e ela também equivale a um pulso no compasso composto. Então, ambas vão ser tá, 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 tá. Eu não sei se é compasso simples ou composto. O que vai definir é a subdivisão. Então, por exemplo, ali onde está o círculo verde, eu tenho o pulso do compasso composto, ok? Se eu estou usando uma base de semínima pontuada, a subdivisão do compasso composto são as 3 colcheias. Isso aqui é só a parte teórica, já vamos para a prática. Se eu estou ali, vamos para a mínima pontuada, né? Se eu tenho a mínima pontuada como pulso, a minha base são as 3 semínimas. Se eu tenho ali embaixo a semibreve pontuada como pulso, eu vou ter 3 mínimas como a subdivisão. E a mesma coisa ali, se eu tenho o meu pulso da semicolcheia pontuada, eu vou ter, perdão, aquilo ali é uma fusa pontuada, eu vou ter uma semifusa como divisão do compasso. Na prática, a ideia vai manter a mesma, só vai mudar as vogais. O pulso é sempre tá, isso a gente já viu, né? Agora a gente vai ter que dividir em 3 partes iguais, certo? O gás, inclusive, fala para a gente pensar no círculo, né? Quando é simples, pensar no pêndulo,
vai de um lado para o outro, tati, 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 né? E quando é composto, pensa no círculo que tem a ver com o ternário para ele. Tá, te, te, tá, te, te, tá, te, te. Fica bem um motorzinho. Então, se a gente tem o pulso aqui, esse pulso vai sempre ser tá. Tá, 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 tá. Quando eu subdivido ele, eu vou ter que colocar aqueles t's na mesma proporção, cada um valendo um terço. Tá, te, te, 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 tá, te, te. Mesma coisa. E eu posso fazer aquelas combinações iguais que a gente viu ali no quaternário, no simples, né? Quando eu junto, quando eu somo no compasso composto duas colcheias, no compasso composto com a base na mínima, na semínima pontuada, eu junto duas semicolcheias, eu tenho que cuidar sempre onde é que está o pulso, tá? A cabeça de tempo é o mais importante aqui para a gente cuidar. Então, eu tenho aqui que eu tenho duas partes, dois terços do pulso na semínima e um terço do pulso na colcheia nesse compasso. Então, se eu tinha tá, te, tá, te, o Gazi até fala que a gente, uma das coisas que eu não utilizo do Gazi necessariamente, né? Ele fala que a gente só tira o T, mas fala a vogal, né? Então eu teria ta, te, te, ta, e, te, ta, e, te, ta, e, te. Eu prefiro sustentar a mesma vogal. Então, nessa ideia de ta, te, ta, e, te, ta, e, te, sustenta o A. Ta, te, ta, te, ta, te, ta, te, ta, te, ta. A gente também pode somar as duas coxeias do final do pulso, que é o exemplozinho aqui no final desse compasso, né? E a gente vai estender o E. Tate, 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 tate. Notem que o tá sempre cai com o pulso. Se eu fizer esse compasso inteiro, tate, 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 tate. Ok? Bom, aqui temos um exemplo completo para dar uma olhada, né? Embaixo eu trouxe as sílabas para a gente lembrar. Trouxe aqui também, inclusive, a ideia do gás e de tirar só o T. Como é que ficaria esse 5.1, né? Vou fazer 100 repetições. 1, 2. Quando a gente for fazer, inclusive, os exercícios, já pensa no pulso, já com a divisão. 1, 2, 1 e tá, tá, te, te. Tá, te, tá, te. Tá, te, tá, te. Tá, tá, te. Tá, te, tá, te, te. Ok? Seguindo aqui, agora a gente tem a subdivisão das semicolcheias em compasso composto. Tá? Qual é a lógica? Vamos entender aqui a lógica da coisa, tá? Pulso, lembra que eu falei que pulso é sempre tá, cabeça de tempo é sempre tá, então a gente tem o tá aqui no início, né? A gente tinha ali as porções 1/3, que é a cabeça de tempo, 2/3 e 3 terços, terceira parte do tempo, né? Terceira parte do pulso. Então a gente tem aqui o tá representando essa cabeça de tempo. O primeiro T está aqui porque, querendo ou não, se a gente pensar no pulso da semínima pontuada, né? Duas semicolcheias equivalem a uma colcheia. Então, esse primeiro tá e esse tô estão aqui transpondo, estão aqui fazendo o valor desse T, Alô? né? Alô? Quando a gente tem aqui o segundo T, um momentinho. Oi, desculpa, gente. Voltando. Então, a gente estava falando aqui das proporções, né? A gente tem o tá na primeira parte, ocupando o espaço de uma colcheia, o T na segunda, ocupando o espaço de uma colcheia, e o segundo T ocupando o espaço da terceira colcheia. Notem que a gente tem um ti aí em azul, né? E é interessante isso, que é o genial das sílabas que o Gazi fez, né? Que o ti ele está exatamente no que seria a metade do pulso. Se o tá, t, t não tem metade, né? Porque são 3 partes, então não tem metade, o ti ele está exatamente na metade, porque eu posso ter aqui
tá, te, tá, tá, ti, tá, te, tá, ti, tá, ti. Posso jogar isso. E ele fez isso. Jogou aí na metade. Muito inteligente. E as outras vogais, como ele já usou a vogal U lá para o simples, ele jogou o O aqui para o composto. Então, a gente tem aqui, é interessante, no primeiro momento vai ficar travado, mas a partir do momento que a gente destrava, vai, tá? Então, a gente tem tatotetiteto, tatotetiteto, tatete, tatete, tatotetiteto, tatotetiteto, tati, tati, tatotetiteto, 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 tatete, tatete, tatotete, tatotetiteto, tatotetiteto, tatotetiteto. Dá para jogar bastante com isso. Brinca, mas internaliza. Tatotetiteto, tatotetiteto. Ok? Como sempre, a gente pode fazer as combinações. Daí que eu trouxe um exercício cheio de combinações para ver esses exemplos, ok? Vou fazer ele direto, vou me diminuir aqui do lado. E aí eu acho que vocês já entenderam a ideia aí de onde saem essas sílabas de cada grupo, né? É da célula mãe. Qual é a célula mãe? Opa, ops. Célula mãe é essa, né? Se eu quero esticar, eu penso, ok? Então, vou fazer aqui para vocês verem. 6 por 8. Não vou fazer... vou fazer repetição agora porque tem aí muitas células, né? Então, vou lá. I. Tá, te, tá, te, ti, teto, tá, te, tá, te, ti, teto. Tá, teto, tá, te, tá, teto, tá, te. Tá, 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 tato, 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 ta, tate, ta, tate, to. E lembrem que sempre não vale nada só a sílaba de sofrer se a gente não consegue colocar isso depois na leitura. Tentem, se tiver o seu instrumento, tocar no instrumento, né? Pensando no violão, pensando até arcada, teclado, o que seja. Mas um primeiro caminho pode ser botar nas palmas, né? Faz a voz, faz o que está na sílaba da voz e põe nas palmas também, isso ajuda. Tá, te, tá, te, ti, te, tá, te, tá, te, ti, te, to. Tá, te, to, tá, te, tá, te, to, tá, te. Tá, te, tá, tá, tá. E por aí vai. Ok? Espero que esse vídeo tenha sido bom para exemplificar, né, algumas coisinhas. E é isso.